Ei, gente, joia? Então, hoje a aula vai ser sobre a argumentação, que é essencial na redação do Enem, né? Afinal, a redação dissertativa ou argumentativa tem por objetivo expor ideias e explicá-las visando convencer o leitor. E essa explicação é a argumentação. Então, se você não faz isso, você só vai estar expondo ideias, expondo informações. E não é suficiente você expor informações. Você precisa explicar para que você consiga persuadir, convencer o leitor. Mostrar ao leitor que a linha de raciocínio que você tem, o posicionamento que você tem, é o certo. Ele deve seguir essa linha de raciocínio. Ele deve acatar esse posicionamento. Falar realmente, realmente faz sentido. É isso mesmo. Entende? Sempre quando você for escrever a redação, você pensa que o corretor tem a ideia exatamente contrária à sua. Se o tema for sobre, por exemplo, bullying, você vai pensar que o corretor acha que o bullying não existe. Então, o que você vai fazer? Vai convencer o leitor sobre a questão do bullying, vai explicar os inúmeros fatores relacionados ao bullying, as inúmeras consequências que existem relacionadas ao bullying, por que esse problema continua. São inúmeras formas que existem de argumentar. E nessa aula eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. A argumentação, ela precisa de algo essencial para ela acontecer, que é o planejamento. Você tem que planejar a sua redação. Tem aula aqui, né, no link sobre planejamento. Falei inúmeras vezes, você precisa. É obrigatório, gente, você precisa. É muito difícil tirar nota, excelente na redação sem planejamento. Sabe, você não tá organizando suas ideias, você não tá selecionando bem, você não tá agindo com estratégia. E precisa ter estratégia ao lidar com o Enem, porque não é fácil, é difícil, né? Então você tem que planejar a sua argumentação. E você tem que lembrar que você tem que planejar de acordo com o tema, né, claro, e a tese. Como assim? O que é a tese? A tese é onde você vai expor seu ponto de vista, lá na introdução, né? Onde na introdução você trouxe o seu posicionamento, você trouxe o tema. A tese é o local onde você vai expor seu ponto de vista, o seu posicionamento. E esse posicionamento vai ser retomado na argumentação, no seu desenvolvimento, entende? Se na sua tese você falou, dessa forma percebe-se que o bullying está relacionada à evasão escolar e a geração de transtornos psicológicos entre os jovens. Você falou isso na sua tese. Consequentemente, essa é a sua ideia que você tem sobre o tema. É o seu posicionamento. Entende? Então você já expôs a ideia. A partir do momento que você traz a sua tese, o seu posicionamento, você expôs a ideia. Agora você precisa explicar. E essa explicação é feita no desenvolvimento. Essa explicação é feita através dos argumentos. Então é muito importante vocês saberem que a tese, né, com um posicionamento explícito é a base do seu texto, né? Se eu faço uma redação, né, que nem eu falei agora sobre o bullying, que o bullying pode gerar evasão escolar, geração de problemas psicológicos, eu espero no seu desenvolvimento que você aborde sobre isso. Não só aborde, como explique, me convença que isso realmente acontece. Você vai convencer com argumentos, explicando, com informações. Você tem que defender esse posicionamento. Então, espero que no seu desenvolvimento 1, a ideia central desse parágrafo seja a questão de evasão escolar, e você vai explicar, vai me convencer sobre isso, e no desenvolvimento 2, sobre a geração de problemas psicológicos. Esse vai ser a ideia central do seu parágrafo, você vai explicar, mas vai me convencer. Mas como que você vai explicar? Aí que tá. A explicação, né, é a famosa argumentação, onde você relaciona fatos, problemas, ideias, informações, né, áreas de conhecimento, com o objetivo de defender um posicionamento. Você vai convencer, vai fundamentar o que você está dizendo, né? E você vai argumentar através da explicação. Por que isso acontece? Porque o bullying está relacionado com a evasão escolar. É uma forma de você argumentar. Porque o bullying está relacionado com a geração de problemas psicológicos. Você tem que explicar, você tem que dar porquês. Você pode abordar de outras formas também. Tem gente que pega e fala as causas do bullying, como o bullying afeta a criança, né, o jovem, né, chegando na questão de realmente provar, olha, o bullying afeta dessa forma podem gerar os problemas psicológicos, transtornos psicológicos, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Entende? Você tem que ir explicando, você tem que convencer, você tem que pensar que essa aqui é a sua mãe, seu pai, sua tia, independente de quem cuida de você. Essa aqui é você. Não vou fazer cabelo, não, vai que você é homem. Você, sua mãe, vó, pai, enfim. Seu responsável. Isso aqui é seu responsável, isso aqui é você. Você quer sair.
você quer fazer alguma coisa assim legal e seu responsável não está deixando fazer isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir, né? Você vai falar, mãe, deixa eu ir na festa? Ela fala, não. Beleza, você vai deixar por isso? Talvez sim. E eu não deixo. O que eu faço? Eu argumento. Entende? Você faz isso quando você quer ir numa festa e seu responsável, né, não quer deixar. Você faz isso quando você, por exemplo, quer ir num sítio, quer ir na cachoeira e seu responsável não quer deixar. Né, se você tiver algum responsável, né? Se você, por exemplo, namora, você quer convencer sua namorada, seu namorado de ir com você na reunião de família. Agora, durante o coronavírus, não, né? Então, o que você vai fazer? Vai argumentar. Vamos, que todas as pessoas querem te conhecer. Porque todas as pessoas querem te conhecer. Todos os meus familiares querem te conhecer. Vamos, porque você nunca foi em uma reunião familiar comigo. Vamos, porque eu fui numa reunião familiar com você, por que você não pode ir comigo? Esses porquês são argumentos. Você está tentando convencer a pessoa. Com a mãe e o pai é uma coisa, você quer ir numa festa? Não, eu quero ir porque eu tô precisando me divertir, tô muito cansado ultimamente mentalmente. Eu preciso me distrair. Porque senão eu vou ficar louca. Eu vou endoidecer com esse tanto de coisa pra fazer e sem nenhum lazer. Esses porquês, os porquês que você dá quando pede pra fazer algo, quando você quer convencer alguém de algo, isso são argumentos. Você tem que ver os argumentos dessa forma. Argumento é tudo aquilo que você faz pra convencer a pessoa, pra mostrar que você sabe do que você tá falando. Beleza? Então vamos lá. Os argumentos são os porquês. Eles servem pra fundamentar o seu posicionamento. No caso da namorada lá que quer levar o namorado na festa de família. Qual é o posicionamento? Ir na festa de família. Qual é o argumento? Você nunca foi em uma festa de família. Eu sempre vou às suas festas de família. As pessoas querem te conhecer. Isso são argumentos. Não estou dando exemplos em questão do texto dissertativo argumentativo. Estou dando exemplos do cotidiano para ficar mais fácil de compreender, né? E quando você está fundamentando, você está provando, está convencendo. Aí a menina vai lá e mostra, ó, você lembra dessa foto aqui? O Natal, que eu passei com a sua família. Por que você não pode passar o Natal com a minha família? É uma prova, tentando convencer, entendeu? Na redação dissertativa argumentativa, o que vai ser uma prova? Vai ser uma área de conhecimento, vai ser um dado, uma notícia. Isso é a prova. Vocês têm que saber comparar as coisas. Você tem que saber. Então, gente, isso aqui é um exemplo de cotidiano para você tentar relacionar melhor. Mas a redação dissertativa vai ser de uma linguagem diferente, de uma forma diferente, de uma estrutura diferente, beleza? Além disso, a explicação que você dá vai ser de maneira elaborada. Você não vai falar, os jovens estão, né? O bullying está causando evasão escolar porque os jovens estão desistindo de estudar. Gente, isso é elaborado? Isso é bem feito? Isso é bem selecionado, organizado, planejado? Você está abordando informações relevantes que realmente vão convencer o leitor? Não. Entendeu? Então, por isso que é importante. Você tem que dar propriedade do que você está falando, tá bom? O que os argumentos precisam conter? Os argumentos precisam ter embasamento, ou seja, tem que ser verdade. Se não é inventar alguma coisa no seu texto, não. Nunca invente nada. Porque se um corretor souber que aquilo é mentira, nossa, pode dar um problemão, tá? Pode tirar 0, enfim, né? Cada corretor faz um trem. Então, sempre cheque a veracidade daquilo que você está pondo. Nunca afirma algo que não tem provas. Por exemplo, eu quero colocar lá que o Bolsonaro é miliciano. Posso? Não posso, porque não tem prova. Eu acho que acho, mas é um achismo meu. Não tem provas, eu não posso pôr. Eu quero colocar lá que... Por exemplo, que Jay-Z... Não, isso não dá, porque realmente é verdade. Deixa eu pensar uma coisa que não tem prova. Por exemplo, eu vi uma redação esses dias, que foi um exemplo muito bom disso. É uma coisa que eu realmente acredito. Por exemplo, a questão da falta de segurança que existe no Google em relação a nossos dados. Eu realmente acho que existe isso, sabe? Super, super mesmo. Mas não tem provas, então a gente não pode pôr isso na redação. É outro exemplo. Outro fator, exemplos coerentes, plausíveis, que façam sentido. Eu vejo muita gente colocando uns exemplos que ou então não tem nenhuma necessidade, ou então não tem nenhuma relevância, ou então não tem nenhuma relação com o tema ou com o posicionamento. Então, quando você for dar exemplos, tem que estar relacionado com o tema, né, da redação e com o seu posicionamento, com o que você está defendendo. Belezinha? Belezinha. 3. Áreas de conhecimentos confiáveis, né? A mesma coisa que eu falei, você colocar algo que você sabe que é verdade.
4. Explicações coerentes com a realidade. Beleza? Por exemplo, eu vejo muita gente que vai falar sobre alguma coisa que, né, tem que abordar a desigualdade social. Muita gente vive uma bolha imensa. Tipo assim, gente, vamos, né? A gente tá no Brasil, a desigualdade social é imensa, beleza? Por exemplo, fatores que falam que o governo tem que dar um computador para todo mundo. Sabe? Que as pessoas não estudam porque não tem vontade de estudar. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente que não tem vontade de estudar? Tem, mas existem inúmeros fatores. Então a gente não pode afirmar algo que não condiz com a realidade, né? Tem dificuldades socioeconômicas, dificuldades regionais, inúmeros problemas. Crianças e jovens que trabalham. Tipo assim, estou dando exemplos, tá bom? Então não afirme algo que você não tenha certeza e pegue coisas dentro da realidade, né? Diante do tema pedido. Outra coisa, planejamento prévio e raciocínio lógico. O planejamento, né, é aquilo que você fez cá em cima antes de começar a sua redação, onde você planeja tudinho, só começa a sua redação depois que você sabe como vai terminar. E que é isso? Raciocínio lógico. É quando o seu texto, ele segue meio que etapas. Como se fosse uma linha do tempo, digamos assim. Que é a famosa progressão textual. Primeiro, o que vai acontecer? Primeiro, você vai começar seu texto com um articulador, né, um conectivo. Depois, você vai começar deixando claro qual é o tema, né, isso no parágrafo de desenvolvimento, beleza? Retomando o tema. Depois, você me dá o seu posicionamento. Depois, você me dá uma explicação do porquê desse posicionamento. E depois, você me dá exemplos. O que é isso? É uma progressão textual, uma linha de raciocínio lógico que faz sentido, beleza? Não adianta você pegar e falar exemplos do problema aqui e depois você pega e retoma o tema no final e no final que você fala do que você está falando. Não faz sentido, dificulta a compreensão, beleza? Raciocínio lógico. Ir por etapas. Por isso que é importante o planejamento. Quando se planeja inclusive a ordem que você vai expor informações no seu texto, que é importante. E coesão e articulação, que está relacionada à questão de relacionar suas informações, articular as informações, os fatos que você traz, tanto através das ideias, né, que tem que estar relacionadas, articuladas, quanto através dos conectivos também. Tem aula sobre coesão aqui. Mas beleza, vamos lá. Então, como argumentar? Que eu sei que um monte de gente tem dúvida nisso. Primeira coisa de tudo, você tem que ter um posicionamento. Não adianta você querer argumentar se você não tem algo para defender. Não adianta que você vai argumentar o que se você não tem uma ideia, você não tem algo para defender. Você precisa ter um posicionamento que tem que ser exposto na tese. Porque a pessoa leu sua tese, ela sabe o conteúdo do seu desenvolvimento. Beleza? Sempre lembrando que a tese é a base do seu texto justamente por isso. Você expôs na sua tese, você vai abordar ao longo do seu texto, no caso, no desenvolvimento e solucionar na conclusão. Depois, você vai explicar esse posicionamento, vai convencer o leitor através de estratégias argumentativas, que eu vou falar aqui também. Né? Através dos porquês, das causas, das consequências, explicando o que é esse problema, por que ele é um problema, por que ele permanece, usando áreas de conhecimento, fazendo comparações, sabe? Indo com sentido, né? Com explicação, usando as estratégias argumentativas. E você vai selecionar bem o que é relevante e o que você vai abordar. É relevante, por exemplo, um tema sobre bullying? Eu falar que muitas pessoas sofrem porque usam óculos. Não precisa de eu falar isso. Entende? Eu posso falar que inúmeras pessoas sofrem bullying pelos agressores se sentirem superiores, pela questão de muitos agressores quererem, né, inferiorizar as crianças, quererem humilhar as crianças, fazer violência física, verbal, psicológica. São fatores mais concretos, entende? Você não é relevante falar que as pessoas são caçoadas porque usam óculos. Não precisa. Não é relevante você falar isso. Mas talvez seja relevante você falar todas as causas porque uma pessoa pratica o bullying. Entende? Porque isso é um problema. Quais consequências isso pode trazer agora e futuramente? Isso é relevante. Outra coisa, você tem que colocar algo que você sabe abordar. Às vezes você tem um argumento muito bom, mas você não sabe explicar ele, você não sabe fundamentar ele. Então não é bom pôr, tá bom? E eu fiz um esqueminha aqui que eu gosto muito sobre o argumento. Primeira coisa de tudo, que você tem que ter certeza sobre o argumento, o que vai englobar tudo é o tema. Tem que estar dentro do tema, gente. É importantíssimo. Não adianta você ter um argumento muito bom sobre um assunto X e enfiar lá, jogar lá. Não. Tem que estar relacionado com o tema. Beleza? Depois,
Dentro dessa questão de tema, tem o posicionamento. O posicionamento é a ideia que você tem, aquela ideia que você expôs lá na tese. Tá bom? Posicionamento dentro do tema, relacionado com o tema. Depois você vai trazer os argumentos, a explicação desse posicionamento. Por quê? Entende? Quais são as causas, quais são as consequências, como que isso acontece? Depende do tema e depende do seu posicionamento. Você vai ter certeza que está falando do tema, tem um posicionamento que é a ideia central do parágrafo, é disso que você vai falar, e depois tem o argumento, a explicação. E por último, a área de conhecimento, que você pode pôr, pode não pôr, eu acho muito bom, porque é uma forma de provar, de fundamentar, tá? Lembrando que a área de conhecimento tem que estar relacionada com o tema e com o seu posicionamento. E com a explicação, claro, tá bom? Vamos lá. Coloquei um exemplo aqui. Um exemplo, gente, tudo improviso, tá bom? Vamos lá. Um tema sobre obesidade infantil, por exemplo. Eu começo um parágrafo de desenvolvimento 1, assim. É relevante abordar que a obesidade infantil está relacionada com a má alimentação. Por quê? Vamos identificar cada coisa. Esse que é relevante abordar é como se fosse um articulador, um conectivo. Estou situando o leitor. Eu vou abordar algo aqui. Se fosse, por exemplo, um parágrafo de desenvolvimento 2, eu colocava além disso, além do mais. Entende? Outro sim. Vale salientar também. É um articulador, um conectivo. É bom começar um parágrafo assim. Depois, o que você faz? Situa o tema, retoma o tema. Em cada parágrafo você tem que retomar o tema, principalmente os parágrafos de desenvolvimento, para você situar o leitor do que ele tá falando, tá? Eu tô falando aqui da obesidade infantil, beleza, eu retomei. E depois, eu deixei claro o posicionamento. Então, a obesidade infantil está relacionada com a má alimentação. Deixei claro qual é o posicionamento. Então, a pessoa já começou a ler meu parágrafo e já sabe, ela pensa sobre isso aqui e agora ela vai explicar. O porquê puxa a ideia de explicação. Não precisa ser um porquê, pode ser pois, através disso, que não sei o quê. Desde que você explique, desde que você argumente, você vai defender isso. Você vai defender que a obesidade infantil está relacionada a má alimentação, tá bom? Você tem que selecionar o que é relevante. E você pode explicar de diversas formas, pode responder por quê, como que isso está relacionado. Se você tem algum dado, alguma pesquisa, pode pôr também. Sempre lembrando em relacionar com o tema, né, com o posicionamento, tá joia? Outra coisa, né, que eu já falei aqui, foi sobre as estratégias argumentativas. O que são as estratégias argumentativas? As estratégias argumentativas são coisas que você vai fazer para argumentar, para fundamentar, para explicar, para defender o seu posicionamento. É um modo que você vai pegar e vai explicar aquilo que você vai realmente argumentar, tá? Você pode usar uma estratégia argumentativa, você pode combinar várias estratégias argumentativas, você não pode sobrecarregar muito texto, senão nada fica bem explicado, beleza? E sempre relacionando elas. O que é bacana falar, né, nem é uma estratégia argumentativa, são formas, né, de você explicar. É você colocar porquê, né, responder o porquê. Às vezes não é suficiente você responder o porquê. Então, você pode, por exemplo, combinar com outra coisa. Tipo, você explica o que é o problema, como, por exemplo, o que é a obesidade, ou o que é a má alimentação relacionada à obesidade infantil, explicando quais são as consequências dela, entende? Explicando quais são as causas. Você pode relacionar. Você pode colocar por que é um problema, pode colocar por que esse problema persiste. São algumas coisas que você pode explicar. Eu gosto sempre de, quando eu vou fazer uma redação, eu gosto de ter essas coisas em mente para mim pensando, o que eu sei explicar sobre o meu posicionamento? O que eu sei desenvolver, tá? Então é bacana realmente decorar essas coisinhas aqui, tá? Pra você ver qual é a melhor pra você. Causa e consequência. A causa e consequência você pode separar, né? No parágrafo de desenvolvimento 1 as causas, parágrafo de desenvolvimento 2 as consequências, ou então pode pôr os dois em um parágrafo só. Eu fiz um exemplo aqui pra vocês, não vou mostrar. Pode fazer comparação, né? Como, por exemplo, nesse caso a obesidade não dá. Mas, por exemplo, um tema sobre sei lá, racismo. Aí você pode, por exemplo, comparar o racismo no Brasil com o racismo nos Estados Unidos, entende? Pode um tema, por exemplo, sobre obesidade, né? Também dá para relacionar com lá nos Estados Unidos, que é um país, né, onde tem um alto índice de obesidade. Então, é quando você compara não só países, como situações, fatores, estudos, tá bom? Exemplificação é quando você dá exemplos, né? Óbvio.
E é bem bom dar exemplos, tá? Porque mostra que você sabe, mostra que você sabe onde que isso tá, como que isso está acontecendo. A enumeração é quando você traz sequência de ideias, que às vezes você não quer ter um negócio fixo, mas você sabe explicar aquilo, entende? Aí você tem um modo de explicar, né, no caso, os porquês. Por que isso acontece? Ah, acontece por causa disso, que não sei o que está relacionado a isso, isso, isso. Você tem uma sequência de informações para comprovar aquilo que você está dizendo e você quer apresentar. Também dá. Dados estatísticos, pesquisas, citações de autoridade, que é uma pessoa, né, que tem voz no assunto. Alusão histórica, citação filosófica, filmes, músicas, séries, poemas, que são áreas de conhecimento que é obrigatório, tá? Tem que ter área de conhecimento do seu texto. Eu vou fazer um vídeo sobre as áreas de conhecimento Coringa. Então tem que ter área de conhecimento. Então você tem que ir pro Enem ter uma noçãozinha de área de conhecimento, beleza? As áreas de conhecimento vão ser mais para fundamentar, para provar. Essas explicações acima e tal, é mostrar que você sabe sobre o assunto, para defender realmente seu posicionamento. O porquê, inclusive, é para isso. Tá joia? Eu trouxe um exemplo para vocês sobre esse tema aqui. Eu coloquei um porquê aqui, mais pra situar você mesmo, mas com certeza eu mudaria isso, né? Muita coisa eu mudaria aqui, é mais um improviso, tá bom? Só pra mostrar a vocês algumas coisas. Por exemplo, eu coloquei em cima. É relevante abordar que a obesidade infantil está relacionada com a má alimentação. Por quê? Eu coloquei um porquê aqui. Com certeza eu mudaria isso, né? Colocaria um ponto final, que senão o período vai ficar muito grande. Mas eu deixei o porquê só pra situar vocês. Esse porquê tá conectando, não tá? Esse porquê tá servindo como um conectivo. Tô conectando o que eu vou trazer agora com o que eu falei anteriormente. Porque atualmente há o consumo excessivo de fast foods e alimentos industrializados. Eu dei as causas da má alimentação, entende? E de como a má alimentação está relacionada à obesidade. Causas, eu tô explicando, tô mostrando que eu sei sobre o assunto. E eu falei, influenciado pela mídia. O que é influenciado pela mídia? O consumo influenciado pela mídia, viu? Cuidado, eu achei que muita gente colocaria que por causa desse industrializados, colocaria influenciados pela mídia. E não está relacionado a consumo. Muita gente está errando questão de concordância verbal. Cuidado. Beleza, se influenciado pela mídia. Outra informação, que bacana. Coloquei que a publicidade está atingindo diretamente, né? Essa questão da má alimentação. Eu poderia fazer um parágrafo só sobre isso? Posso, não tem problema. Entende? Mas eu quis pôr aqui. Cada um, né, fala da maneira que quer. Enriquece o texto da maneira que quer. Aí depois eu coloquei dos quais, que é está conectando, né, retomando aqui. Dos quais, por que dos quais? Porque eu falei alimentos fast foods, tá? Dos quais possuem alto teor calórico e baixo valor nutricional. Eu dei um porquê. Por quê? Por que os alimentos industrializados e os fast foods estão induzindo a obesidade infantil? Porque ele tem alto teor calórico e baixo valor nutricional. Tô explicando, gente, ó. Dei várias explicações só aqui, ó. Dei 3 informações diferentes. Aí depois eu coloquei dessa maneira, que é um conectivo. Eu estou conectando com o que eu disse anteriormente. Você tem que pôr esses conectivos. Dessa maneira, apresenta desses alimentos juntamente com o sedentarismo, que é outra informação. Falei, ó, a má alimentação, mas não é só ela e o sedentarismo, né, que tá muito presente na rotina. Faltou colocar a questão de rotina, né? Porque a pessoa se alimentar mal um dia não engorda, né? Não deixa a pessoa obesa. O que deixa é a questão da rotina, dos hábitos alimentares, né? Podia ter colocado isso aqui. Mas enfim. Apresenta esses alimentos juntamente com o sedentarismo de diversas crianças. Por que eu coloquei crianças aqui? Pra retomar, gente, que eu tô falando de obesidade infantil. Tô falando de criança, não tô falando de adulto, tá bom? Ao longo do parágrafo, você tem que retomar, tem que ir situando o que você tá falando, tá bom? Induzem ao sobrepeso e obesidade. Retomei de novo, que eu tô falando da obesidade. E inúmeras enfermidades, como doenças cardiovasculares, que incluem hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. O que são isso? Consequências, né? Por que isso é um problema? Caramba, as crianças estão cada vez mais com sobrepeso, com obesidade, né? Por causa da má alimentação induzida pelo excesso de fast foods, de industrializados. E esse consumo excessivo é induzido através da mídia. Eu poderia falar, por exemplo, que os pais não têm responsabilidade parental sobre isso? Poderia falar da questão de a falta de informações nutricionais, que não sei o que, na escola, falta de orientação nutricional na escola ou na área de saúde, através do SUS, poderia falar. Mas eu quis falar isso, eu soube falar isso, entendi? Eu planejei falar isso, beleza? Então, beleza, gente. O que é argumentar?
é você pegar e explicar, é defender o seu argumento. Você vai seguir uma linha de raciocínio lógico. Você vai pôr etapas. Primeiro isso, depois isso, pra fazer sentido. Que nem eu fiz aqui, ó. Primeiro eu falei, meu posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Má alimentação. Mas qual que é o tema que eu tô falando? Ah, má alimentação relacionada à obesidade. Ah, mas qual que é a relação disso? Ah, isso está relacionado porque cada vez mais as crianças estão ingerindo mais alimentos industrializados, mais fast foods. Ah, bacana. E o que mais você pode me informar? E isso está sendo induzido diariamente pela mídia, né? A gente pode falar que isso estão se tornando hábitos alimentares. Posso falar também das consequências. Posso falar também por que isso é um problema. Posso explicar várias coisas. Eu decidi explicar isso, porque foi isso que eu planejei. Foi isso que eu achei relevante e o que eu soube abordar, tá? Então a argumentação é isso, é você realmente prestar atenção, você definir o que você vai dizer, organizar suas informações e explicar, relacionar as ideias, tá joia? Enfim, no mais é isso, gente, eu acho que eu falei tudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me falar, tá bom?